Mudar o mundo não é loucura, mudar o mundo não é utopia, mudar o mundo é justiça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Hoje a gente fala sobre música com o Abner Toffanelli. Ele é músico e toca violoncelo acústico, Abner? Violoncelo acústico. É isso mesmo. O Abner é uma das pessoas mais famosas de Rio Preto. Aonde a gente vai, o Abner tá lá tocando. Não tem medo de se apresentar, né, Abner? É verdade. Ô, Abner, vamos começar do começo. Você é bem jovem, né? Quantos anos você tem? Eu acabei de fazer 20. 20 anos, acabou de fazer 20 anos. E você é natural da onde? Eu sou natural de Santa Fé do Sul, mas eu vim pra cá já fazem 4 anos. 4 anos, chegou aqui com 16. Como é que foi esse começo lá em Santa Fé? Você tinha acesso à música? Como é que surgiu esse interesse pela música, Abner? Bom, minha mãe e meu pai, eles são músicos, né? Sim. Só que toca teclado, violão, é mais popular, né? Certo. Então, Mas desde não criança... profissionais, ou eram profissionais. Sim. Isso. Minha mãe tinha uma escola de música, então eu, Legal. desde criança, convivi com a música, né, ao meu redor. Mas não tinha violino, violoncelo, nada de Certo. clássico, né? E aí, com 10 anos de idade, eu assisti uma apresentação de uma orquestra na Praça Pública de Santa Fé. E aí eu vi esse violino grande, que eu já gostava do violino, né? E aí, quando eu vi o violino grande, Violinão. eu me interessei, fiquei curioso, né? Depois da apresentação fui falar com o músico que estava tocando o violoncelo, né? Ele apresentou para mim, tocou um pouquinho, nossa, me apaixonei no mesmo instante. E aí depois eu fui procurar, lá não tinha escola de música com violoncelo e tudo mais, e acabei encontrando no Projeto Guri, professor que dava aula de violoncelo e lá em Santa Fé Lá em Santa Fé. Eu já fui, me matriculei e comecei já na mesma semana a aprender instrumentos. Isso que é importante, eu acho que desde cedo a criança ter acesso à música, no instrumento, né? E o Projeto Guri tem toda uma estrutura, né, no estado inteiro que proporciona isso. De ensino disso. E aí você lembra, foi muito difícil, porque você era miudinho, o instrumento ele é grande, né? Sim. Esse não é o maior, né, dos violoncelos, né? Na época eu comecei com 3/4, que é um pouquinho menor, Sei. né? E aí, desde então, mas logo depois eu já peguei o 4/4, que é o maior que existe, para já acostumar os dedos, para não perder muito da técnica de um pro outro. Sei. E antes você tinha algum instrumento que você tocava dentro de casa? Teclado, essas coisas? Eu sabia um pouquinho de violão, porque eu via bastante, né, minha mãe dando aula, então, querendo ou não, eu tinha que aprender um pouquinho. De pegar esse tipo de coisa. Minha mãe falava que ela sempre queria me ensinar. Vem hoje você vai aprender. Aí eu, não, mãe, hoje não sei o quê. E aí quando chegava na época de apresentação da escola, que juntava todos os alunos, eles iam apresentar, né? Eu ia lá, pegava o violão no dia, ensaiava um pouquinho, e aí, quando tinha apresentação, eu ia junto com todo mundo. E ela falava, ei, moleque. Sempre teve facilidade? Sempre tive facilidade. Tanto é que quando eu comecei a tocar o instrumento, com 1 mês eu já estava na orquestra do Projeto Guri, já estava... Só que também foi assim, né? Eu costumo dizer que tem que ter bastante dedicação também, né? Eu chegava mais cedo na aula, pegava o instrumento, ficava tocando sozinho, fazia aula e depois ficava tocando, porque eu não tinha instrumento em casa, né? Certo. O violoncelo é um instrumento muito caro, na época eu não tinha condições de comprar. Então, eu sempre me dediquei bastante, até que um dia o professor, eu cheguei na aula, ele falou, hoje você vai estudar com esse violoncelo aqui, era um violoncelo da cor diferente, né, dos padronizados do Guri. E aí eu fiz a aula toda, quando eu terminei de fazer a aula, ele falou, esse aí você pode levar pra casa que esse é seu. E aí, depois eu descobri que foi um acordo que minha mãe fez com ele lá, que eles conseguiram comprar o violoncelo pra mim. E aí eu ganhei o meu primeiro violoncelo. Você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que já era 12 para 13 anos já. E aí depois os vizinhos lá em casa, ninguém dormia mais, porque era o dia inteiro eu tocando violoncelo. Eu cheguei a faltar da escola para ficar estudando violoncelo, porque na época era algo que eu me entreguei de corpo e alma, sabe? Então eu tive uma facilidade muito grande. Com 1 ano eu já tava bem avançado, né? Com os alunos que tinham começado no mesmo período que eu. Muita gente começou junto com você? Você se interessou pelo violoncelo? Eram coisa de 3, 4 alunos. Sim. E com que idade, assim, você, talvez com 12, que você falou,
eu quero seguir com isso. A música você acredita que é o teu destino, é a tua maior vocação? Então, eu fui descobrindo isso, porque na verdade eu nunca tive pretensão de ser músico profissional, nunca tive pretensão de sobreviver de música, não comecei a aprender o violoncelo para isso, né? Foi algo que foi acontecendo, porque na verdade eu queria fazer medicina. Era meu sonho desde criancinha lá, ajudar as pessoas e tudo mais, então eu tinha isso na cabeça. E aí, quando eu comecei a aprender o violoncelo, né, algumas coisas foram mudando, né? Tanto é que eu terminei o ensino médio em Santa Fé com 16 anos, e aí resolvi vir aqui para Rio Preto, porque aqui eu enxergava que aqui ia ter as oportunidades que eu queria, tanto na faculdade quanto na música. Né? Que tinha o Projeto Guri, a orquestra de referência, o grupo de referência, né? Pra gente que era do interior e estudava no Projeto Guri, era um salto muito grande você ir para o grupo de referência, né? Então eu tinha isso na cabeça. E aí quando eu vim aqui para Rio Preto, com 16 anos, foi uma guerra convencer minha mãe a deixar eu sair de casa, porque, né, 16 anos. É que eu tinha terminado o ensino médio adiantado, né? E aí consegui convencer ela porque eu consegui uma bolsa no grupo de referência de cordas aqui do Projeto Guri, de Rio Preto, e uma bolsa no cursinho da FAMERP. Né, que preparava para medicina. Preparava para medicina. Então eu fui meio que com os dois objetivos, né? Sim. E aí quando eu cheguei aqui em Rio Preto, você precisa sobreviver, né? Aluguel e tudo mais. Era tudo muito novo para mim, uma cidade de 30 mil habitantes, de repente uma cidade de 1 milhão de habitantes, né? Então precisava sobreviver e comecei a dar meus pulos com a música. Dava uma aula aqui, tocava numa orquestra ali, aí aparecia um cachezinho ali, eu já estava um pouco bem avançado no violoncelo, né? Sim. Já estava com 16 anos. E aí, por acaso, eu comecei a tocar no Calçadão, que foi ali que mudou totalmente meus planos, que deu um salto na minha carreira, que foi ali onde que eu me descobri. E como é que foi isso aí? De onde é que veio a ideia do Calçadão? Alguém te deu ideia? Você que intuiu, falou, não, eu vou... Foi muito por acaso. Foi assim, foi tudo acontecendo, sabe? Parece que foi aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e foi acontecendo as coisas. Um dia eu tinha terminado de dar uma aula numa escola ali perto da represa, e aí eu resolvi passar no Calçadão para comprar algumas coisas, né? Eu era novo na cidade, queria andar um pouquinho também. E aí eu fui com o instrumento nas costas. Tava com instrumento. Tava com instrumento, fui fazer compra com o instrumento nas costas. E ali, eu andando no Calçadão, eu comecei a escutar uma Ave Maria de Gounod bem ao fundo, assim, tocada no violino. E ali o pessoal tem costume de colocar caixa de som na frente das lojas para chamar a atenção dos clientes e tudo mais, né? Eu pensei, poxa, que loja que colocou Ave Maria, né? Os clientes vão chorar na frente da loja. E aí fui seguindo o som, tava na praça da igreja ali, fui seguindo o som até chegar na esquina da Riachuelo. Quando eu cheguei na esquina da Riachuelo, eu vi um rapaz tocando violino. E era o Messias, ele toca muito bem, eu nunca tinha visto alguém tocar tão bem que nem ele. Eu fiquei assistindo ele por uns 30 minutos, era uma coisa esplêndida, assim, né? Eu nunca tinha visto um artista na rua, né? E ainda mais tocando tão bem quanto ele, né? Porque a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vê alguém tocando na rua é por que ele tá ali? Isso. Né? E aí vem já no mesmo momento. Será que é porque ele não tem talento? Ou será que ele já desistiu do sonho? Será que ele não tem perspectiva, né? E eu fiquei pensando isso, que eu achei curioso, né? Porque ele tocava muito bem, né? E aí, enfim, fiquei com aquela curiosidade, contribuí um pouquinho, a gente tava indo embora. Quando eu tava indo embora, ele me chamou, falou, e esse violoncelo aí? Eu falei, nunca tinha aberto instrumento, tão exposto o instrumento assim, né, em público e tudo mais, ainda mais na rua, né. Ele falou, deixa eu ver esse violoncelo aí, que não sei o quê. E aí eu, tá bom, né, abri o instrumento, dei pra ele tentou improvisar um pouquinho lá, mas o negócio dele é violino. Não colou no violoncelo. E aí... ele tentou improvisar um pouquinho com o violoncelo, não saiu muita coisa. Ele me entregou, a hora que eu fui guardar de novo, ele falou, não, peraí, agora a gente vai tocar um pouquinho. Toca uma comigo. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu nunca toquei nada em público assim. Na rua, né? Sem partitura ainda, no improvisado. Fiquei morrendo de vergonha, né? Ele falou, não, pega um dó aí, dá um ré aí. E vamos. E aí a gente começou a tocar. E eu morrendo de vergonha, porque eu nunca tinha feito isso, né? Só tinha tocado em apresentações, em teatros e tudo mais. E aí o pessoal começou a parar, porque eles ficaram curiosos, né? Um instrumento desse tamanho na rua, o pessoal começou a parar.
E aí, a hora que eu tava pegando o clima da música ali, entrando Sei. no momento, a corda do violino dele estourou bem no meio da música. Sei. E aí estragou tudo a música, o pessoal parando, sem entender o que tinha acontecido, não sabia se eu continuava tocando, se eu parava, aquela vergonha. Que legal. Aí a gente parou de tocar, dando risada, né? Porque tinha estourado a corda dele. Eu fiquei morrendo de vergonha, pensando que a culpa era minha, né? Falei, nossa, olha o que eu vim fazer. Derrubei o artista estraguei aqui, né? o dia do cara aqui. E aí ele simpático falou, olha, eu tenho um evento pra tocar hoje, eu vou ter que comprar outra corda. E aí você fica aí tocando, o que você ganhar é seu. Ele nem esperou se eu queria ou se eu não queria. A hora que eu vi, ele já tava na esquina, me deixou lá com o equipamento dele, com a mochila, a caixa de som, a caixinha, tudo lá. E as Que pessoas paradas, maravilha. esperando eu tocar. E eu falei, meu Deus, o que eu vim arrumar pra minha cabeça, né? O pessoal, todo mundo esperando eu tocar. E aí comecei a improvisar umas Sim. músicas que eu tinha, né? Lembrava um pouquinho. E aí começou a parar bastante gente, criança, senhores, curiosos, né? Senhoras perguntando qual era o nome do instrumento, que nunca tinha visto na vida, tirando foto, gente pedindo pra tirar foto comigo. E eu fui gostando daquilo, né? E aí, daí uns 15 minutos o Messias voltou, foi lá na caixinha, pegou R$30 e me entregou. Falou, olha, esse aqui é o que você conseguiu, o seu trabalho. Eu olhei aquilo lá e falei, caraca, meu, eu tô fazendo algo que eu gosto, das pessoas estão gostando e eu ainda ganhei dinheiro pra isso, né? E eu tava num momento muito complicado da minha vida, porque custo de vida aqui, pelo que eu tinha em Santa Fé, era muito alto, até porque eu tava sozinho. Né? Eu não podia contar muito com a ajuda da minha família, então minha prioridade era sobreviver. Tá. Quando eu vi que com aquele trabalho na rua eu estava conseguindo uma renda, eu falei, nossa, cara, que bacana, né? No outro dia, 6 horas da manhã, eu bati lá na porta da casa do Messias, falei, vamos ensaiar. Agora eu quero. Parecia que a gente era amigos há 10 anos, a gente tinha se conhecido um dia antes, Que né? legal. E aí eu costumo dizer que é aí que a gente vê o poder da música tem de unir as pessoas, né? Eu nunca tinha visto ele e a gente já estava como parceiros de trabalho, né? E a gente ensaiou naquele dia, aí a gente foi tocar juntos no calçadão, aí naquele dia eu ganhei R$50, aí a gente ensaiamos de novo, começamos a tocar direto juntos, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho. E aí eu fui deixando de lado algumas aulas que eu dava, porque naquela época não tinha aplicativo de transporte, né? Eu também nem tinha condições de ficar pegando táxi, né? Nem, de jeito nenhum, nem mototáxi por conta do instrumento, né? Então o único transporte que eu tinha aqui era ônibus. E para eu entrar no ônibus com um violoncelo, com mala, com isso, com aquilo, né? Era muito complicado. Imagino. Então eu tinha essa dificuldade de locomoção aqui na cidade também, porque eu dava aula numa escola que era lá perto da represa, a outra era aqui na Redentora, a orquestra era lá na... Então, assim, era muito tempo que eu ficava dentro do ônibus para fazer meus compromissinhos que eu tinha, né? Sei. E fora que eu tinha o cursinho à noite ainda, né? Além de tudo, eu tinha que estar lá 6h30 na faculdade. E aí... eu comecei a fazer as contas e falei, não, compensa mais pra mim pra rua. Ficar no calçadão. Eu ficar 1 hora tocando dentro de uma sala de aula para uma pessoa, eu fico 1 hora tocando no calçadão para 100, 200, 300. Quantos passarem, né? E aí eu comecei a gostar disso, fazer disso uma profissão, um compromisso. Sei. Né? E todo dia eu tava lá no calçadão tocando. Pelo menos um tempinho eu dedicava para estar lá no calçadão. E aí acabou que teve uma receptividade da cidade muito grande, né? Eu me senti abraçado pela cidade, muitas pessoas simpáticas que iam conversar com a gente. Eu costumo dizer que ali na rua é uma faculdade para mim, porque todo dia era uma experiência nova, todo dia era alguém novo que eu conhecia, uma senhorinha que vinha dar um conselho, alguém que vinha pedir aquela música. E foi um desenvolvimento na música muito bom para mim, porque eu comecei a decorar as músicas, né? Comecei a me adequar ao público, porque na rua você tá lidando com todo tipo de gente, né? Então, aí eu que era acostumado a tocar mais músicas clássicas e tudo mais, comecei a partir para um popular. E aí comecei a tocar desde do clássico até o rock, pop, funk internacional, o que o pessoal pedia eu tinha que tocar, MPB. Então foi muito bom para essa parte também, né? Porque eu tive uma facilidade muito grande em decorar novas músicas e tocar sem partitura. Que legal. Ô, Abner, você vai me contar daqui a pouquinho as situações inusitadas que você já passou na rua, que deve ter sido muita coisa. Eu vou chamar um bloco
E o Abner vai ter a gentileza, no final desse bloco e no final do programa, de gravar depois uma apresentação pra gente. O que vai ser agora? A apresentação que a gente vai ouvir agora, que você vai gravar. É algo do bar, é isso? Eu vou fazer um trechinho de uma das músicas mais conhecidas. Perfeito. Então a gente vai ver agora o Abner fazendo esse trechinho da música do bar, no violoncelo, e a gente vai pro intervalo e a gente volta na sequência falando mais sobre essa paixão que é a música. Não saia daí. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. De volta com a palavra, hoje conversando com o Abner Toffanelli, músico aqui de São José do Rio Preto, toca violoncelo. A gente estava contando, o Abner é super conhecido para quem frequenta aqui o centro, ele é figurinha carimbada aqui do centro, faz apresentações maravilhosas e se apresenta em casamento, em onde chamar, Sim. O músico vai, chamar, né? Eu tô indo tocar. Ô Abner, e a experiência da rua? O que você tem para contar pra gente, assim? O que você ganhou de cascadura, de coragem, de se apresentar na rua? Porque você chega e monta seu palco e você é o seu patrão, é seu produtor, é tudo, né? Como é que é isso? Exato. Bom, que nem eu tinha falado, a música, a rua pra mim foi uma faculdade. Sei. Né? Foi aí que eu tive uma visão. Eu sempre gostei de política desde criança, mas quando eu comecei a tocar na rua, esse gosto se multiplicou, porque eu comecei a ver como que a sociedade funciona, certo. né? Na época do pagamento, o calçadão enche, o pessoal indo entregar currículo, né? Você tem uma leitura da sociedade, porque você vê desde o morador de rua, você toca desde o morador de rua até o dono do comércio, até as pessoas, né, da mais alta classe. Sim. Então, eu tive uma visão da sociedade que é a rua que me proporcionou. E o preconceito? Você já sentiu o preconceito? De quem que você acha que vem? Talvez de colegas músicos, ou eles gostam disso? Como é que é isso? Eu tive que quebrar um pouco disso, porque as pessoas pensavam, nossa, será que ele não tem mais talento? O que ele tá fazendo tão aqui, jovem, né? já na será rua, que ele já né? desistiu dos sonhos? Quando as pessoas vão conversar comigo e ver que eu sou cheio de sonhos, que eu tenho um monte de objetivos, ver as coisas que já aconteceram, as experiências que eu já tive, que foram proporcionadas pela rua, né? Quebra um pouco, né? Quando me vem num programa de TV em rede nacional, fala, poxa, esse menino é aqui de Rio Preto, toca na rua, né? Então, eu fui quebrando um pouquinho disso, até dentro dos próprios músicos, né? Já teve professores de música que chegou em mim e falaram, olha, agora eu vou te pegar, vou te ensinar a música pra você sair do calçadão. Eu falei, não, já sei, né? Eu não quero pra isso, eu quero me especializar pra ir além disso, né? Então, querendo ou não, tem um preconceito sim, porque é algo que é atípico, né? E tudo que é atípico desperta a curiosidade, tem gente que desperta a curiosidade com preconceito. Sei, exatamente. Mas graças a Deus eu venho quebrando esse tipo de paradigma, eu nunca tive problemas
maiores aqui, pelo menos Sim. aqui em Rio Preto, e em nenhum lugar das cidades que eu já viajei para tocar, nunca... Ô, Abner, mostra que você tá com a tua caixinha aí, não é? O pessoal... que Isso aqui, ó, pessoal, o Abner, vou mostrar aqui pro pessoal da câmera. Isso aqui parece o quê? Uma bolsa normal, mas em poucos segundos se transforma... Essa aqui que é o que o pessoal colabora, ela tem toda uma técnica Isso. aqui, ó, poucos segundos, monto aqui, ela. Wagner, onde o Abner guarda os milhões dele. Aqui é onde as pessoas contribuem. E história engraçada, já aconteceu? Provavelmente bêbado deve vir importunar. Já teve bastante já, de pessoas pedirem músicas pra mim. E aí Casal de namorados. Casal de namorados. A pessoa não sabia se ela chorava, se ela dava risada. Já teve bastante experiência legal já. Da pessoa chegar, você não me arruma cincão aí? Pega aí, tá rapaz. Precisando, pode pegar. Ô, Abner, deixa eu mostrar também aqui pro Wagner. Isso aqui também vem desse trabalho da rua, né? Sim, essa gravação, o nome do CD é Do Paixão, que foi gravado junto com o Messias, esse é meu primeiro trabalho assim que foi gravado. Tem músicas minhas, ao popular. Músicas do Messias, música nós dois juntos. Isso, vocês dois juntos. Aqui tem um monte de coisa, tem tango, tem Beatles, tem jazz, tem Ave Maria. Tá tudo aqui. Isso aqui você tá vendendo, quem quer comprar, depois a gente vai deixar o telefone, o contato. Pode ir lá no calçadão no calçadão. Ô, Abner, e agora fala pra gente, deixa eu desmontar aqui seu grande cofre, fala pra gente das manhas da rua, o que você já aprendeu? Quais são os pontos bons, que dia que é bom, que dia que é ruim? Sim. Você já conhece pelo cheiro, quando você chega, você fala, hoje vai ser bom, hoje vai ser ruim? Sim. Bom, o melhor dia lá é de sábado. Sábado de manhã, o calçadão lota, tem gente de tudo quanto é canto da cidade. Tem bastante movimento, né? Começo de mês também, sempre tem bastante movimento. Que dia que não funciona? Que você fala, não adianta aí que não... Olha, não tem nenhum dia que não funciona. Eu costumo dizer, é pelo tempo que você trabalha, né? Tá. Hoje em dia, acho que pelos anos que eu toquei bastante horas, comecei a sentir um pouco a coluna. Então, eu diminuí o tempo de trabalho, eu toco menos horas no calçadão. Então, eu procuro ir nos horários que tem mais pessoas, que é entre 11 e 2 da tarde, né? Nos finais de semana, sexta, sábado. Você vai pegando, né, as manhas e tudo mais. Mas nunca chegou um dia que eu cheguei para tocar e falei, nossa, hoje não vou embora, sabe? Sempre... Ou eu fico mais um pouquinho de tempo. Aqui tem um pouquinho das eu vou aventuras. mostrar disso que você está falando para o pessoal lá de casa, que é muito importante, gente, porque o Abner é responsável com esse trabalho todo que ele está fazendo, que ele faz. Eu vou até tirar, Abner, tomar uma lei que é a lei inspirado nele, que você que sugeriu e você que lutou por isso. Exato. Que é a lei Abner Tofanelli aqui de São José do Rio Preto, que estou mostrando aqui, só para título de curiosidade, não vai dar para você ler de casa. O que essa lei diz, então, Abner? A lei é número 12.832, de 20 de setembro de 2017. A lei Abner Tofanelli, hein, gente? Então, essa lei aí é que a gente estava tendo um pouco de problema lá no calçadão, quando a gente começou a tocar. O Messias sempre teve problema, ele recebeu notificação da fiscalização e tudo mais. Bom, vale lembrar que o Messias, ele se mudou para o Rio de Janeiro logo que eu comecei a tocar com ele. Então, você ficou meio órfão ali. Então eu tive que comprar meu equipamento e fazer o trabalho sozinho. E aí depois que comecei a fazer esse trabalho sozinho, eu comecei a ter alguns problemas com a fiscalização, porque eles estavam confundindo a gente com ambulantes, né? Até por conta de venda de CD e tudo mais. Sim. E eu já tinha algumas experiências na capital, em São Paulo, em Campinas, Ribeirão Preto, e todas essas cidades têm leis que regulamentam, né, as atividades dos artistas de rua. E aí, vendo tudo isso, eu falei, poxa, pesquisei a legislação aqui em Rio Preto e não tinha nenhuma lei específica. E como eu já tinha tido a experiência do Parlamento Jovem em Brasília, como deputado federal jovem, eu tinha um pouco de experiência em escrever leis e tudo mais. E aí, pesquisei o texto, adequei ele à realidade de Rio Preto, trouxe aqui para os vereadores, fiz uma reunião com os vereadores, o Paulo Paulera, que apresentou o projeto em meu nome, né?
E aí foi discutido, foi aprovado e hoje todas as atividades dos artistas de rua, não só a minha, mas o pessoal que fica nos sinais, o pessoal que faz poemas, que dançam lá no calçadão e vários outros São prestadores de serviço, que né? fazem esses trabalhos lá no calçadão, tem atividade regulamentada graças a essa lei. A gente nunca mais teve problema. Claro que tem as regras também, Claro, né? tem A que gente ser não pode seguido. atrapalhar a passagem, não pode ultrapassar uma determinada altura do som e tudo mais. E tudo regulamentado graças a essa lei. Ô, Abner, você falou da experiência como deputado federal jovem. Aqui está o Abner. Ô, Abner, como é que foi isso aí? Por quanto tempo? Você chegou para Brasília ou não? A gente foi lá para Brasília, tomamos posse lá em Brasília. É um programa da Câmara dos Deputados, Sim. né, que seleciona 78 jovens de todo o Brasil, de acordo com a proporcionalidade de cada estado, para tomarem posse como deputados jovens. E aí a gente tem as nossas competências, que é fazer projetos de lei voltados para a juventude Sim. e tudo mais. E aí os projetos de lei que a gente vota em plenário do Parlamento Jovem vai para a Câmara dos Deputados como sugestão. Como sugestão para que ele E seja aí, analisado. A gente tem vários projetos de lei hoje vigentes que são do berço do Parlamento Jovem, como, por exemplo, a obrigatoriedade do jovem beneficiário do Bolsa Família a estar matriculado numa escola, a tirar boas notas, é um projeto do Parlamento Jovem. Do Parlamento Jovem. Tem um projeto teu, você estava me mostrando, isso aqui é o diploma, gente, do Abner. Esse diploma de deputado jovem aí tá assinado por ninguém menos do que o Eduardo Cunha. Olha o Abner em grande companhia, hein, Abner? ex-presidente da casa. É isso mesmo, Abner. Teu passado, hein, Abner? Uma vez eu estava conversando com o deputado estadual Itamar Borges, que é de Santa Fé, minha cidade de Natal, muito amigo meu, ele falou, rapaz, eu não sei se isso valorizou ou desvalorizou. Ô, Abner, deixa eu mostrar também, tem uma lei que você estava me falando. Na última página. Na última página. Essa aí foi meu projeto de lei que eu propus lá, lá no Parlamento Jovem. Que me elegeu, entre aspas, para tomar posse como deputado jovem. Sim. Esse projeto ele tem 9 páginas. Eu sempre estudei em escola pública a vida inteira, sempre dependi dos serviços públicos e eu fiz esse projeto bem baseado na minha experiência com a escola pública, né? Até porque eu prestava vestibular para medicina e eu achava muito injusto a gente ter 14 anos de estudos avaliados em um dia de prova. Né? Eu não achava isso como o melhor método de avaliação, então eu propus em projeto de lei que a gente alterasse algumas formas de avaliação para os estudantes saírem do ensino médio e entrarem na universidade, não só através do Enem. A gente criou um sistema seriado do Enem, que o aluno faz do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, depois tem uma média dos 3 anos, e a gente criou o sistema de score aqui no Brasil, que é uma avaliação baseada no histórico escolar do aluno, para ele entrar para usar como somatória na nota do Enem. Ou seja, se ele tirou boas notas desde o primeiro ano, isso vai ajudar ele a entrar na universidade depois, quando ele terminar no terceiro ano. Esse projeto foi aprovado entre os 3 melhores da Comissão de Educação do Parlamento Jovem. Foi aprovado no plenário do Parlamento Jovem e hoje ele está lá na Câmara como sugestão. Algum momento ele pode entrar em pauta. E a gente espera que esse projeto, quem sabe, possa ir ajudar milhares de jovens estudantes a entrarem na universidade. Poxa, que bacana. Ô, Abner, e a medicina, meu amigo? Então... Por onde anda? É aquilo que eu te falei, a rua mudou totalmente os meus planos. Foi uma cachaça para você, né? Eu tive ali vários planos e objetivos alterados por conta dessas experiências, né? E eu encontrei na política também o meu modo de ajudar as pessoas, né? Quando eu era criança eu queria fazer medicina para ajudar as pessoas. E eu encontrei no ativismo uma forma de ajudar as pessoas. E eu digo que esse sonho da medicina hoje ele está um pouco adormecido dentro de mim, não está excluído, né? Eu vejo que eu sou muito jovem ainda, tenho 20 anos, tenho muita coisa pela frente. Em 4 anos que eu saí de casa eu já vivi tanta coisa, né? Eu imagino que ainda tem muitas coisas para viver. Então esse sonho está um pouco adormecido e eu tenho alguns objetivos hoje, que é continuar meu trabalho com a música, né? Hoje eu me profissionalizei, tenho uma empresa de eventos, faço... Tenho uma banda... CNPJ Tenho agora? CNPJ, tem uma banda que me acompanha, a gente está fazendo turnê aí nos teatros do SESI, no estado inteiro, tá bem legal. E continuo com o meu ativismo junto com a música, a política, a educação, a cultura e a arte, que é algo que moldou a minha vida, né? Hoje eu sou presidente da juventude do PDT,
aqui em Rio Preto, Legal. encontrei um partido político onde eu consigo atuar melhor as minhas reivindicações, né? Até na parte ali do calçadão. E hoje tô seguindo. Que legal. Ô, Abner, fala pra mim, o que você vai apresentar pra gente pra encerrar o programa? O hino Olha, nacional? Pode ser o hino O nacional. hino nacional, que a gente já está numa fase patriótica. Vou mostrar assim, ó. Fala pra mim quem quiser, vou deixar seus contatos aqui, quem quiser contratar, conversar sobre música, trocar uma ideia sobre política, enfim, posso deixar o contato aqui, Pode né? deixar, tem meu WhatsApp, minhas redes sociais é Abner Toffanelli, quem quiser encontrar lá, Facebook, Instagram, tô sempre postando os meus trabalhos lá. Esse violoncelo aqui, consegui comprar ele graças ao meu trabalho nas ruas. Graças à rua. E é isso aí. Gente, ô Abner, sucesso pra você. Você Obrigado. é muito bacana, um cara muito cabeça. E o céu é o limite pra você, com certeza. Obrigado. E eu encerro aqui Com a Palavra de hoje. A gente vai ver agora o Abner fazendo um trechinho do hino nacional que ele vai gravar especialmente pra gente. Assim que a gente terminar essa entrevista, ele já vai fazer essa apresentação pra gente. E eu espero você no próximo Com a Palavra, entrevistando gente interessante aqui de São José do Rio Preto. E se você gostou dessa entrevista e quer revê-la, basta procurar no YouTube. Procure lá TV Câmara São José do Rio Preto, e você procura o programa Com a Palavra, o Abner Toffanelli. Aí você já aproveita, faz sua inscrição no canal, curte, compartilha, manda para todo mundo, que a gente vai agradecer muito. Até. Tchau, tchau.